Vamos falar hoje sobre o elemento madeira. O elemento madeira é responsável pelo movimento e pela direção. O órgão acoplado a esse elemento é o fígado e sua víscera é a vesícula biliar. Na medicina ocidental, nós sabemos que o fígado e a vesícula biliar são responsáveis por muitas atividades de metabolismo e de catabolismo no nosso organismo. Então, isso demonstra também na medicina chinesa que o movimento também está relacionado a esse órgão e a essa víscera. Suas funções energéticas são algumas e são muito importantes. A principal dessas funções energéticas é manter a circulação do Qi no nosso organismo, de toda a energia. Com esse Qi livre circulando pelo nosso corpo e sendo levado a todas as células, todos os órgãos, todas as vísceras, nós nos mantemos saudáveis. No momento em que há uma estagnação de Qi, que é quando ele para de circular em algum lugar, isso pode começar a acarretar uma série de doenças, entre elas nódulos, como miomas, por exemplo, também outras massas, cistos e outras doenças relacionadas à estagnação desse Qi. Outra função energética é o armazenamento do Xue. O Xue na medicina chinesa é o sangue. Então, o fígado também é responsável por armazenar esse Xue. Então, ele vai nutrir, a partir desse armazenamento de Xue, os tendões, né? Se fala só em tendões na medicina chinesa, mas entenda-se como tendões todas as partes moles. Então, são tendões, ligamentos, a parte articular, né? As cápsulas articulares. Então, tudo que é parte mole relacionado ao fígado é chamado de tendões de uma forma geral na medicina chinesa. E quando há essa estagnação do Xue também e do Qi, a manifestação de doenças relacionadas aos tendões. Então, pode haver espessamentos, rupturas, diminuição da amplitude de movimento, dores articulares. Então, tudo isso pode ser relacionado a alguma deficiência em uma dessas funções energéticas, principalmente o armazenamento do Xue. Também é responsável como função energética pela nutrição das unhas e dos olhos. Então, as unhas aí que são os fâneros que são acoplados a esse elemento. E os olhos, no sentido realmente estrutural do olho, como também da parte emocional disso, né? Lembrando assim de ter uma boa visão sobre a vida, a visão que você tem sobre as coisas, sobre as pessoas, então relacionado a esse elemento madeira. Então, quando há regulação, né, desse Xue, quando há um bom armazenamento e ele também é distribuído normalmente, as pessoas não adoecem. No entanto, quando há uma deficiência nesse armazenamento, uma deficiência nesse órgão fígado, nesse elemento madeira, então há possibilidade de doenças relacionadas também ao sangue. Nas mulheres, muito frequentemente cólicas menstruais, um excesso ou uma falta da menstruação. Então, extravasamentos de sangue inadequados, tudo isso está relacionado ao fígado. Na natureza, a estação do ano que é relacionada ao elemento madeira é a primavera, e nem podia ser diferente, né? Então, a primavera é onde a gente tem o florescimento, né, de todas as flores, os vegetais. Então, a gente vê que é um clima mais ameno, mas ao mesmo tempo ele tem bastante sol, ele é ensolarado. Então ele é chamado de Yang mínimo ou Yang menor, porque ele vem depois do Yin máximo, que é o Yin, e está antes do Yang máximo, que é ali o coração. Então, o fígado está no meio e é chamado de Yang mínimo ou Yang menor.
E o fator climático relacionado a essa época de primavera é o vento que nos lembra muito a parte do movimento e da direção. A cor é a verde, que é aquela que eu estou mexendo aqui, e o cheiro é o rançoso, aquele cheiro assim de gorduroso, da manteiga, de frituras. Então é esse ranço, esse cheiro rançoso que é relacionado ao elemento madeira. O sabor é o sabor ácido ou azedo. Então, quando se pensa em tonificar o fígado, a gente sempre tem que lembrar dos azedos, dos ácidos e utilizá-los na nossa alimentação. Ainda na alimentação, tudo que tem a coloração verde, as folhas, né, principalmente, sim, espinafre, couve, rúcula, agrião, alface. Então, utilizar essas hortaliças também, pimentão, tudo que tem a cor verde na nossa alimentação, a fim de tonificar esse elemento. O espírito relacionado ao elemento madeira é o Hun, H-U-N, e ele é responsável pela imaginação, pela criatividade e pelo planejamento. Então, não é à toa que o fígado é chamado de general, por conta de ser responsável pelo planejamento de tudo dentro do nosso corpo. Então, ele tem funções muito importantes e muitas pessoas que têm tendência à arte, a serem empreendedoras, pessoas que sempre aceitam novos desafios, não param no lugar, então estão sempre em movimento, tem essa personalidade do elemento madeira. São pessoas que fazem a diferença no mundo, porque elas são pessoas que, quando elas têm essa parte positiva na personalidade, elas incentivam outras pessoas, elas motivam essas pessoas, elas colaboram com elas no sentido de ouvir e daí tomar uma decisão. Então, são pessoas que fazem a diferença para o bem. E quando elas têm esse elemento de forma negativa, então são pessoas que são arrasadoras, então elas passam por cima das outras pessoas, são pessoas que criam muitas inimizades, criam muitas inimizades porque são pessoas muito autoritárias, tem que tudo ser do jeito que ela acha que tem que ser. Então, se você conhece alguém assim, alguém que está com desequilíbrio aí nesse elemento madeira, tá? A emoção relacionada à madeira é a raiva, e a raiva pode ser a raiva de si mesmo, a raiva de outras pessoas, a raiva de uma situação. Então, esse sentimento da raiva, ele precisa ser vivido, sentido e resolvido. Porque se você acumula raiva, você não resolve, você não vai lá ver com a pessoa, olha, não gostei que você fez isso pra mim, no momento eu nem falei nada com você porque eu fiquei com muita raiva, mas agora eu vim conversar sobre isso, então você não vai guardar isso. Ou se é com você mesmo, poxa vida, eu tô com raiva de mim por causa de alguma coisa que não deu certo, porque eu tinha certeza que eu ia conseguir fazer e eu não fiz. São pessoas que sempre buscam muitos desafios novos, têm muitas atividades e se cobram demais. Então, perdoe-se e aí planeje, que é outra função aí do fígado, o que fazer para lidar com isso da melhor forma possível e se resolver. Porque assim você não acumula esse sentimento, essa emoção no seu organismo e que pode depois se transformar em doenças. Muitas vezes doenças malignas, como neoplasias até. Porque a neoplasia também é uma estagnação ali de ti e somada a ela uma série de outras emoções não resolvidas, né? Então, o importante é dissipar isso, resolver esse problema. Muito bem, eu espero que você tenha gostado, então, de tudo que eu falei aqui sobre o elemento madeira. E se você gostou, compartilha com as pessoas que você gosta, curte aqui embaixo e também se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, que aqui nós sempre teremos vídeos novos a respeito de assuntos relacionados à medicina chinesa.